Olá, galera, me chamo Liane Alves, sou professora de Química do SEI Romualdo e Roberto Freire e hoje nós vamos ter uma conversa bem breve sobre termoquímica. Gente, a termoquímica, ela é uma área da química que vai falar sobre as transferências de energia. E aí, reações que, de fato, absorvem calor ou reações que liberam calor. Essa área, ela tem uma vasta aplicação, desde na confecção e no estudo de materiais que selecionam combustíveis para uma perspectiva tanto ambiental quanto uma perspectiva de eficiência mesmo do motor do carro, até instalações químicas e até mesmo processos bioquímicos, aquela parte, né, da alimentação, carboidratos, lipídios, proteínas, que nos fornece energia a partir dos processos bioquímicos. Então, tudo isso está relacionado com a área de termoquímica. Então, com essa vasta aplicação, é um conteúdo que sempre está aparecendo no Enem. Tá? E aí, as reações que liberam calor para a vizinhança, podemos dizer assim, elas são chamadas de reações exotérmicas. E elas vão apresentar ΔH, variação de entalpia menor que zero, tá? Ou seja, elas vão apresentar uma variação de ΔH com valor negativo. E aí, as reações que absorvem calor da vizinhança, elas vão ter a nomenclatura de reações endotérmicas, com variação de ΔH maior que zero, ou seja, com um sinal positivo. E aí, galera, vale salientar que essas questões nem sempre elas podem vir no Enem da forma que eu acabei de dizer, descritivas, mas elas podem vir, na forma de gráfico. Então, saber interpretar um gráfico para esse tipo de reação é essencial. E aí, reações exotérmicas, a energia dos produtos ela sempre será menor do que a energia dos reagentes, justamente para gerar uma variação de ΔH negativa. E as reações endotérmicas sempre vão ter uma energia dos produtos maior que a energia dos reagentes, justamente também para gerar um ΔH positivo, maior que zero, tá? Então, sempre que for estudar este assunto de termoquímica, não esquece da interpretação gráfica, beleza? E aí eu tô falando muito de entalpia. E aí, gente, a termoquímica, ela vai sim estudar essa parte de calor, essa parte de energia, é estudada na termoquímica a partir de uma função de estado chamada de entalpia, que a gente representa pela letra H. E o que é entalpia? É uma função de estado que mede a energia a pressão constante. Mas vamos lembrar também que nas questões a gente não calcula a entalpia, né? A gente sempre vai ter a entalpia das substâncias, seja padrão de formação ou seja de ligação, tabeladas. Elas são medidas experimental, certo? O que é que nós calculamos? O ΔH, a variação de entalpia. E aí, pode estar aparecendo também nas questões vários tipos de reações, certo? Para pedir, na verdade, o ΔH da reação. Então, eu coloquei aqui 3 tipos. Tipos de reações, né, que vão pedir o ΔH da reação. Mudanças de fase. Vamos lembrar o que seria mudanças de fase? Vaporização, fusão, solidificação, condensação. E aí vamos lembrar de uma coisa, gente. Fusão e vaporização, que são fenômenos em que a gente precisa que as moléculas, que o fenômeno, né, acontece com as moléculas com aumento de espaço, a variação de entalpia dessas moléculas sempre vai acontecer, né, de forma endotérmica, sempre vai acontecer de forma a absorver calor. Já processos contrários, como condensação ou solidificação, em que o fenômeno acontece com o espaçamento das moléculas, né, bem menor, serão reações químicas exotérmicas, ΔH menor que zero, tá certo? E aí, né, existem outros tipos de mudanças de fase também. Então, pode ter vários tipos aqui de reações que podem pedir o ΔH da reação relacionado a reações de mudanças de fase.
Calcule o ΔH da reação, né, de formação, de combustão e de ligação. Esses três últimos tipos aqui que eu listei também podem aparecer na nossa prova. Então, o ΔH de formação, ele é calculado a partir da entalpia padrão da substância, a partir da forma mais estável alotrópica da substância. Combustão, normalmente, né, de forma bem geral, é uma reação que libera muito calor, então é uma reação química onde o ΔH sempre será negativo. E entalpias de ligação é uma energia de absorção para a quebra da ligação do reagente. E aí, para finalizar, como é que a gente calcula esse ΔH? Existe bem de forma geral 3 tipos que as questões eles podem cobrar. Tá? Primeiro, o mais clássico, ΔH, né? Variação da energia dos produtos menos a energia dos reagentes, certo? E aí, sempre lembrando, essa situação pode vir também na forma gráfica. Então, você pode extrair a interpretação do gráfico para efetuar este cálculo. A outra situação que uma questão pode pedir para você calcular o ΔH de uma reação é a partir da chamada lei de Hess. Vamos lembrar o que é lei de Hess? É o valor do ΔH total de uma reação a partir das reações parciais que compõem aquela reação total, certo? Então, a questão também pode dar várias reações químicas para você, ao final, somar aqueles vários ΔH para obter o ΔH total de uma reação, ok? E outro tipo que também pode cair nas questões e que pode gerar alguma dificuldade, mas não vamos ter, é a partir da energia de ligação. E aí, vamos ter muito claro na nossa mente que, gente, reação química é sempre da mesma forma. Reagente formando produto. E aí, as ligações dos reagentes, elas precisam ser quebradas para formar as ligações, né, dos produtos. Então, sempre que os reagentes vão quebrar a ligação química, energia precisa ser absorvida, tá? E sempre que será formado o produto, a ligação será formada, energia é liberada. Então, a gente tem que ter cuidado só nisso quando uma questão te der a energia de ligação, tá? Então, gente, para fechar nossa aula de hoje, né, vamos lembrar aqui, termoquímica, área da química, que trabalha com situações de transferência de energia com calor. E a principal função do estado que está relacionada com a termoquímica é a entalpia, e temos, de forma geral, esses 3 processos para o cálculo da variação da entalpia. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham compreendido as noções básicas da termoquímica. Continuem seguindo o nosso projeto e até lá!